Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Entre Família, viu? Olha, segunda-feira é bom começar assim, viu? Entre família, discutindo assuntos importantes e o melhor, né? Tá com quem a gente gosta, que é você. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Cris. Boa tarde. Muito boa tarde, Carol, você de casa. A gente tem uma honra de ter um cantinho no seu sofá, um cantinho no seu celular, no seu tablet. Você que acompanha na frequência ou em ntplay.com/ao vivo em qualquer parte. Então, para você, boa tarde, boa noite, não importa. Estamos juntos aqui no canal da Esperança. Hoje um programa que vai falar muito sobre a vivência da Carol. A minha vivência? É. Por que você está falando? A gente vai estudar isso? uma parte da população que são os idosos. Vamos agora dar um conceito. O que é ser idoso, né? Que tem de 60 ou mais de 60 anos. É que eu tô quase lá, né? Quase chegando ali, né? Faz parte dos 28 graça. milhões de idosos, 13% da população. Mas brincadeiras à parte, a idade chega para todos. E a melhor idade mesmo, viu, claro. Cris? É a melhor idade, porque agora a gente pode falar o que quer, não fica com essa dor de cabeça, tá mais tranquilo, não precisa ficar correndo igual os desesperados aqui na fase produtiva da vida, né? Agora, nós vamos falar sobre uma profissão específica que é o cuidador do idoso. Quais são aí as vantagens? Quais são os desafios dessa profissão? O Cris estava passando aqui um dado muito importante, né? Tá dizendo aí que o Brasil está ficando cada vez mais velho, né? Daqui a pouco a gente vai ter mais velho do que criança, mais velhos do que crianças aqui no nosso Brasilzão. E qual o impacto disso para a economia, para novas oportunidades de trabalho? Tem que ficar ali antenado. Com certeza. E o idoso de antigamente mudou. Eu estava conversando, inclusive, com a nossa especialista, com a Carol aqui. No final de semana agora eu tive aí com um senhor, 70 anos, ele nasceu em 50, meu pai em 49. Toda à disposição, ele que estava fazendo o serviço da casa aqui e tal. Ele disse, olha, agora na pandemia não podia ir na academia. Tem um papo de frente, qual academia que você está fazendo? Quer dizer, aí eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou conversar com ele? Que academia que eu estou fazendo, que né? É isso, menino? Então, se mudou essa questão, como que o cuidador agora se porta diante dessa situação? Opa, nós vamos falar sobre esses assuntos e temos especialista aqui. Mas o Entre Família também é informação e por isso vamos rodar a vinheta. Informação aqui no Entre Família, esse é o momento que a gente passa algumas ideias aí do que está acontecendo em todo o mundo, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo em relação à Covid-19. E nós vamos para a Inglaterra falar com a Débora Lessa, ela é jornalista, mas ela trabalha como cuidadora de idosos lá na Inglaterra. Seja muito bem-vinda. Olá, Carol, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Débora, você está aqui para compartilhar com a gente um pouco do impacto da Covid-19 aí na sua vida, no trabalho. Fala um pouco como é que vocês receberam a notícia do isolamento. Em que pé que está aí essa questão do isolamento, a quarentena na Inglaterra? Olha, eu acho que para todo mundo teve um impacto muito grande, né? Ao receber essa notícia de que aqui eles chamam de lockdown, né? A gente teria que ficar em quarentena. Na verdade, impactou com certeza a vida de todos. Aqui, na verdade, agora já estamos começando com relaxamento, né? Mas, assim, desde 24 de março foi quando começou a quarentena mesmo, né? Todo mundo em casa, né? Eles faziam propagandas no rádio o tempo todo com essa campanha. Stay at home, fiquem em casa, né? E as pessoas receberam de uma forma, assim, muito respeitosa, sabe? Aqui. A gente, né, como vendo nessa cultura diferente, a gente achou bem interessante até, assim, as pessoas aceitando as regras que o governo impôs, entendeu? Foi bem interessante isso. E você está falando dessa questão do relaxamento, é isso mesmo, né? Alguns países da Europa, a partir dessa segunda-feira, no início da semana, começam a alterar as fases, né? Alguns estão na fase 1, 2 e 3, e aí na mídia a gente consegue entender o que significa cada uma dessas fases. Em que fase vocês estão aí? O que significa aí passar de fase? Ou seja, né, a abertura de alguns comércios, algumas coisas que não são essenciais, mas que necessárias, né, para a população. Olha, Carol, aqui eles estão preparando para uma fase 3. Na verdade, eles estão falando um pouco sobre isso. A gente está, né, como é que está a situação no momento? Eles falaram que agora, na verdade, antes, a gente não podia sair de casa para nada, a não ser que compras, né, coisas assim, e as pessoas que não pudessem trabalhar de casa, porque isso foi recomendado para todos. Aqueles que podem trabalhar de casa é para trabalhar em casa.
E aqueles que não podem, como eu, por exemplo, né, trabalho no lar de idosos, continuei o meu trabalho normalmente, né? Claro, com as devidas recomendações e máscara, equipamento e tudo mais. Na chegada, cada dia do turno, a gente tinha que medir a temperatura, fazer um relatório. E, assim, o lar de idosos onde eu trabalho fechou, né? Assim, no sentido de visitas, né? Os familiares não puderam, né, entrar, mais visitas, nem mais ninguém. E aí, no momento agora, a gente já está no relaxamento, então, assim, a gente já pode encontrar com grupos de no máximo 6 pessoas, que não sejam da sua família, né, com quem que você mora. Então, assim, antes não era para encontrar com ninguém, mesmo família, só a sua casa. Fazer compras, uma pessoa da família somente, e atividade física, antes, 1 hora só por dia e 1 vez por dia. Agora já está um pouco mais tranquilo, aqui a gente também está entrando no verão, então está um clima bem gostoso, está melhorando, está ficando mais quente, as pessoas estão ansiosas para poder realmente fazer mais coisas, muita gente querendo ir para a praia, curtir. E Débora? Então, assim... Quando Sim. as pessoas tiveram essa notícia, quem estivesse na rua recebiam multas, né? Pelo que você estava me falando, né? Ou seja, você tinha que provar por que você estava na rua naquele momento, naquele período, naquele horário. Exatamente, eu soube de pessoas que foram paradas por policiais e assim, pessoas que trabalham, né, na linha de frente, realmente tinha que andar com a sua identificação para poder provar, né, quando estou indo para o trabalho, ou assim, estou indo ali fazer compras, porque realmente as multas estavam acontecendo. Olha, mas ainda bem que as coisas estão melhorando, os comércios abrindo, enfim, né? A gente espera mesmo que a gente possa comemorar mais para frente, um momento mais tranquilo. Débora, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar. Muito bom te ver novamente. Eu que agradeço, Carol. Um abraço. Um abraço. Nossa cuidadora de idosos lá, brasileira, cuidando de idosos lá na Inglaterra e apresentando para a gente os desafios aí da Covid-19 naquele local. E esse é o tema do programa de hoje, viu? Cuidadores de idosos. Quer saber mais sobre essa profissão? Continue aqui com a gente. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Esse intervalinho aqui é o mais curto de todos. É só para você dar uma respirada, compartilhar o nosso assunto de hoje. E segundo os dados que nós colocamos aqui na abertura do programa, então, 28 milhões de idosos. Mas, como a Carol falou, segundo o IBGE, a tendência nas próximas décadas é dobrar. Então, nós temos oportunidade. Só o seguinte, né, Carol? A gente tem um perfil diferente de idoso. A gente tem um formato também de que, às vezes, algumas famílias não trabalhavam antigamente, algumas pessoas estavam em casa. Só que hoje, às vezes, a família trabalha. Mudou e tem que o entender cenário. também que nós estamos passando por um cenário específico que é a pandemia, né? O que será que muda diante de tudo isso? A gente pode falar também sobre isso hoje. Mas a gente não vai falar sozinho não, viu? A gente conta com a sua participação. Tem dúvidas em relação a isso? Pode mandar aí suas perguntas através do telefone. Ó, anota aí, 0 operadora 12 983 15 0249 para você interagir com a gente pelo WhatsApp. Muito bem. Olha só, vou dar um pulinho na nossa sala para apresentar a nossa especialista. Ela que já esteve aqui em outro tema, falando sobre Alzheimer, né? E tem o efeito bumerangue, que voltou, gostou da casa, teve coragem de voltar. A Carolina Godoy, gerontóloga. Querida, a gente agradece muito, né? De você disponibilizar, ainda mais no momento pandêmico, às vezes os compromissos mudaram e tal. Quando vem um profissional aqui, lembrando que a Novo Tempo também respeita todos os parâmetros, né, de distanciamento social, mas vem aqui nos ajudar, a gente fica muito feliz. Com certeza, eu que agradeço o convite. Estou fazendo distanciamento social há 15 dias sem sair de casa, mas vocês estão seguindo todas as recomendações e para vir discutir esse tema é super importante, então é uma alegria para mim estar aqui com vocês. Excelente, uma boa causa, né? Com certeza. Agora a gente começa falando desse assunto, indo conversar com a repórter Kimberly, que está falando com um enfermeiro que é gerente de uma casa de idosos que se chama Bem-Estar. O nome dele é Felipe Souza Macedo. Ô Kim, você está por aí, está mandando aí informações importantes? Eu acho que é daqui de Jacareí mesmo, né? Isso mesmo, boa tarde, Cris, boa tarde, Carol, eu estou aqui em Jacareí. E olha só, quero começar dizendo que os idosos, eles são assim, você não pode... Muita gente diz que cuidar de idoso é igual cuidar de criança, mas na verdade não é bem assim. Idoso não gosta de ser comparado com criança. E é importante você
saber lidar com eles, né? Quem cuida do idoso não é qualquer pessoa assim, né? Vamos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Existe um cuidado especial, um tratamento diferenciado para lidar com idosos. E quem eu trouxe para explicar mais sobre isso é o Felipe aqui, que a Carol já apresentou. Felipe Souza Macedo, enfermeiro e gerente do bem-estar residencial do idoso. Felipe, explica pra gente, qual que é esse perfil de uma pessoa aqui, por exemplo, da casa de vocês, dos idosos, que ele tem para poder lidar no dia a dia com esses idosos que estão aqui? Primeiro, boa tarde. A pessoa tem que ter um perfil, né? Do mesmo jeito que algumas pessoas gostam de, sei lá, trabalhar com bicicleta, então ele tem perfil, ele gosta da bicicleta, né? Então a pessoa tem que gostar de trabalhar com o idoso, tem que gostar do idoso, tem que ser uma pessoa humanizada, né? E tem que procurar o conhecimento para isso. Um curso de cuidador de idoso, um curso de auxiliar de enfermagem, de técnico de enfermagem, e assim vai se especializando. A pessoa que está em casa, por exemplo, existe alguma coisa que ela pode fazer para melhorar quando ela está cuidando do idoso lá na casa dela? Como que a gente chama esse pessoal que cuida do idoso em casa? Geralmente, a maioria das pessoas que cuidam do idoso em casa é o cuidador informal. Quem é esse cuidador informal? O cuidador informal é o familiar. Ele, na maioria das vezes, está ali prestando um cuidado. E é um cuidado que é chamado de empírico. O que é esse cuidado empírico? Então, ele não estudou, ele não fez nenhum curso, ele não viu nenhuma matéria sobre isso. E ele acaba sendo pegado no susto ali para realizar esses cuidados com o familiar. Então, o que a gente sempre fala é assim, procurar o conhecimento. Procurar esse conhecimento. Hoje você tem a internet, tem as mídias sociais. Procurar esse conhecimento e tirar esse conhecimento empírico, né? Se ele precisa de cuidados de banho, né, de troca de fralda, de higiene, que ele procure isso ou fazendo um curso de cuidador, que é uma coisa formal, ou então que ele procure esse tratamento, né, procure esse conhecimento nas mídias sociais ou na internet. E para quem está em casa agora e tem que cuidar do seu idoso, você já viu, né? Já percebeu que não é simplesmente existem os cuidados físicos e existem os emocionais. Mas para os físicos, o que a gente faz para melhorar a qualidade de vida de quem está em casa lá do idoso? Quais são as dicas que você tem para quem cuida do idoso em casa? Então, as dicas que a gente dá para quem cuida do idoso em casa primeiro, procurar ajuda. Né? Procurar ajuda para realizar esses cuidados. Às vezes a pessoa quer colocar todo o fardo, né, de cuidar do idoso, ou então toda essa assistência só para uma pessoa só, a pessoa não consegue. Costumo dar até o seguinte exemplo: se o idoso não dorme à noite por alguma questão, você também não vai dormir, e ele vai ficar acordado durante o dia, e você também vai ficar acordado, tendo as suas tarefas de fazer almoço, levar o filho para a escola, né, fazer as suas tarefas de lavar roupa. Então você acaba ficando sobrecarregado com esse sistema todo, né? E já deixando esse fardo mais leve para você, isso é normal. É normal você se sentir cansado, é normal você ter esse fardo, você falar, eu não estou dando conta, está sendo difícil, né? Porque precisa desse cuidado especializado. E, por exemplo, barras, tapetes, para melhorar as quedas. Por exemplo, a maioria das quedas acontece em casa. Como que você protege o idoso dessas coisas dentro de casa? Sim, a gente tem até um número quanto a isso, né? 70% das quedas são em domicílio. Então, é no lugar mais seguro que ele estaria, que é a casa dele, que a maioria das quedas acontece. Então, assim, deixar o ambiente limpo, organizado, não deixar nenhum aparato no corredor, uma mesa, às vezes um chinelo, um tapete. São essas pequenas coisas que podem acarretar uma queda, uma fratura de fêmur, uma fratura de bacia no idoso. Então é isso, obrigada, Felipe. Fica aí a dica para quem está em casa, muito amor, muita paciência e os cuidados também para o seu idoso que está aí. E é isso aí, pode voltar para o estúdio. Beijo, boa tarde. Um beijo, boa tarde, Kim. Obrigada pelas informações. Olha, são informações muito importantes, né? Ela colocou ali dados interessantes. Ela já começou, olha, um idoso não é uma criança, então tem que ter essa diferença. Mas, sem comparar o idoso com uma criança, eu entendo que o trabalho, as dificuldades são semelhantes, né? Porque quando está falando ali, olha, talvez você não durma à noite, tem que tirar as coisas do chão. Eu fico pensando, lembrando da minha única referência, que é ter cuidado de crianças, né? Exatamente. O idoso, ele nunca volta a ser criança e ele tem algumas necessidades específicas, dependendo do perfil, se tem alguma doença, alguma patologia, né? Então, como vocês bem colocaram, existem vários perfis de idosos, né? Não existe apenas um tipo, um perfil. Então, a gente vai ter idosos que podem ter comprometimento da memória e aí vão ter necessidades diferentes. A gente pode ter idosos que têm algum tipo de deficiência física, por isso a gente vai ter que também prestar atenção, né, nessas necessidades. A gente tem idosos longevos, ou seja, que têm 90,
80, 100 anos e que são totalmente independentes. Então, a gente lida com vários perfis e a gente tem que olhar com cuidado, com cautela, quais são essas necessidades para, então, estruturar essa rotina de cuidado do idoso. O que o Felipe colocou, que eu achei importante, até ele colocou um termo ali, né, empírico, né, era realmente a pessoa que tinha disposição, o formato de família também, eram com um maior número de filhos. E dentre os filhos, tinha sempre aquela que acabava morando com o pai e acabava, olha, eu vou ficar com a casa. Ficava o cuidador, né? Eu vou ficar na casa do pai e da mãe, justamente. Aí aquela pessoa tinha os tratos, né? Só que o formato também de família mudou, os filhos, né? Agora diminuíram o número de filhos. E parece que o nosso dia a dia, ele está mais preenchido. E o que eu acho, né? Qual o momento que a família diz assim, gente, a gente não consegue mais. Até vai ter um quadro, já uma dinâmica, que a gente vai falar sobre culpa. Porque existe até uma certa culpa. A pessoa, gente, eu não posso terceirizar, isso é comigo e tal. E às vezes Cuidou de mim, né? Como se tivesse... burlando algo, um princípio e tal. Você lida direto com isso. As famílias, às vezes, têm um pouquinho de entender que vai ser um cuidado maior. Você profissionalizar esse cuidado, na verdade, você está amando mais ainda, né? Exatamente isso que eu ia falar. Contratar um cuidador de idosos ou algum equipamento, algum serviço de saúde, né, para que esse idoso possa estar lá, é também uma demonstração de amor. Porque se você não está conseguindo dar conta, se você está sobrecarregado, essa sua relação com o idoso não vai ser bacana. Você vai ficar estressado, você não vai conseguir conversar. E tendo essa diminuição da sobrecarga, né, com o idoso assistido por profissionais especializados, essa relação também vai melhorar. Então, é uma demonstração de amor, não é uma falta de amor, pelo contrário. É uma demonstração de todo o seu carinho, seu cuidado e preocupação que você tem com o seu familiar. Antes da gente começar a nossa conversa aqui, né, com as câmeras ligadas, a gente tem esse aquece, como o Cris sempre fala, né? E você estava falando de algumas situações específicas, como, por exemplo, a necessidade daqueles idosos que são acamados, de você ir mudando eles de lado. Depois você já vai falar o termo técnico, né? Isso. E aí a família olha e fala assim, acho que é uma assadura, tá meio vermelhinho, daqui a pouco vira uma baita de uma ferida. Ou seja, eu fico imaginando, né? Como eu saberia disso, né? Como eu teria essa noção, né? E se esse idoso é aquele idoso que tem o perfil mais arisco, né, de não encosta em mim, sai de perto de mim, porque tem, né, esse perfil. Como a família vai entender tudo isso se não buscar informação, conhecimento ou até mesmo ajuda profissional? Exatamente. Essas feridas, elas são chamadas de úlceras de pressão, escaras, né? E para ela não abrir, a gente precisa mudar a posição do idoso de 2 em 2 horas, desse idoso acamado. E aí tem toda uma técnica, você não muda direito, você pode lesionar a sua coluna. Então, é uma questão importante para quem cuida, para o cuidador e também para o idoso, né? E o familiar, ele precisa buscar informações, por exemplo, existem cursos destinados mais rápidos para familiares, para cuidar. Então, você não precisa fazer um curso formal de cuidador com 160 horas para se formar como cuidador de idosos. Você pode buscar um curso pontual para familiar, onde vão ter ali as principais informações para entender, por exemplo, a necessidade de uma mudança de decúbito, que a gente chama, é o nome técnico, né? De mudar a posição, para entender os sinais de alerta, como eu posso inspecionar a pele do idoso, né? Se tem uma vermelhidão, o que eu posso fazer para que não vire uma escara. Então, são informações importantes que a gente precisa buscar para um bom cuidado. E a gente percebe até, por exemplo, eu pensando na realidade da minha família, né? Minha avó, ela cuidou de todos os irmãos dela. Então, nós éramos crianças e sempre tinha um idoso acamado lá. Sempre tinha um idoso numa cadeira de rodas e tal. Então, isso fazia parte. A gente brincava, corria, empurrava a pessoa, falava, para de empurrar a cadeira. Sabe aquele desespero na casa, né? E aí, eu imagino ela já com a idade avançada, avó, e cuidando de outros idosos, né? Ou seja, se você está nessa realidade, às vezes você está achando que eu tenho 20 anos, estou cuidando do meu avô. Não, minha filha, eu já estou outra fase. Tem que cuidar de mim também. Então, você pode ter ideias importantes aqui. Hoje vai ter dicas. Se você tem dúvidas, manda para a gente rapidinho aí pelo WhatsApp, viu? DDD 12 98315 0249. Nós vamos para o intervalo, rapidinho. Só para você olhar a vovó que está ali no cantinho, dar um cheirinho nela, né? E aí a gente já volta. Rapidinho, voltamos já já.
Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, conversando aí, sabendo que os idosos estão aumentando. Isso é qualidade de vida, isso é um resultado bom. Agora, como lidar com essa questão? A Carolina falou pra gente que nós temos vários perfis, inclusive, você de casa tem alguma dúvida? Chegou o momento de você, inclusive como filho, como idoso, participar. DDD 12 98315 0249. Então, manda a nossa participação com certeza. Agora é o seguinte, né? O nosso Lucas, o nosso menino de ouro, foi em busca de informações, Carol? Opa, tem um VT especial falando sobre esse assunto aqui pra gente. Pode rodar. Olha, andando aqui por essa vida, eu fico pensando quanta história esse lugar tem para contar, viu? São pessoas que ajudaram a construir armazém, casa, tem até igreja aqui também. Realmente um lugar muito bonito e muito agradável para se estar. Mas já que estamos falando sobre isso, você sabia que tem gente que dedica o seu tempo para cuidar de pessoas com mais idade? Até, quem sabe, pessoas que ajudaram a construir cada cantinho por aqui. E é nessa linha que a Tainara, que vai participar do programa daqui a pouquinho, vive atualmente. A sua profissão é cuidar e dar o máximo de atenção a quem está na terceira idade. Pessoas que ajudaram a criar tanta história e que hoje tem um imenso prazer de contar para quem quiser ouvir. E a Tainara já está nessa há uns 6 anos, mais ou menos. E foi algo que ela escolheu fazer depois de uma certa experiência. Mas é claro que eu não vou contar, não vou adiantar nada. Para você saber mais da história dela e também saber de outras experiências, é só você se ajeitar aí do outro lado e também embarcar nessa história comigo e ficar ligadinho no Entre Família. Ô, delícia! Tem histórias aí, viu? Olha, de uma cuidadora. O que será que é, hein? Olha aí, gente. Vamos entender aí um pouco mais sobre essa história ainda hoje aqui no Entre Família. Nós vamos chamar agora, produção? Dá um liga aqui pra gente que a gente tá meio fora aqui. Isso. A Tainara tá aí, vai falar com a gente. Você tá online? Seja muito bem-vinda. Oi, tô sim. Não tô ouvindo bem a Tainara ainda. Tá chegando aos pouquinhos. Tá vindo ainda. Seja muito bem-vinda, Tainara. Muito obrigada pelo convite. Tá, mas isso aí, na verdade, tudo faz parte de um suspense. A pessoa está em casa, nós estamos ouvindo a voz pra- dela, porque, na verdade, o nosso menino de ouro já fez uma cast, aí faltou um pouquinho da voz, agora chegou, e agora você pode contar pra gente. Ah, pronto, olha, chegou, que voz bonita. Era só a expectativa mesmo. Obrigada. Conta pra gente um pouco da sua história. Como é que você decidiu ser cuidadora de idosos? Bom, tudo começou a partir da necessidade de eu ter que conviver com isso. A minha avó, né, era idosa, já estava nos seus 89 anos e começou com mal de Alzheimer, ficou acamada, então necessitava de cadeira de roda e necessitava de todos esses cuidados. Então aí resolveu a buscar um cuidador de idosos para ela. E aí eu comecei a me empenhar também a ajudar essa pessoa que cuidava dela. E aí acabei ficando por conta da minha avó, o período que ela passava na minha casa. E aí, com o passar do tempo, foi agravando mais as necessidades dela, até que ela faleceu. E aí, a partir deste momento, dessa perda, despertou esse amor, essa dedicação que eu queria ter com outras pessoas também. E aí começou a minha história. Que legal. Então, na verdade, olha aí, surgiu daquela primeira base, que até de quem vai contratar, olha, ela já tem uma história, já tem um carinho, um envolvimento nesse conceito. Agora, Tainara, conta pra gente, alguém talvez agora, com os dados que a gente colocou aqui, a ideia é que o número de idosos dobre pela qualidade de vida. E muita gente, olha, vou investir nessa área. O primeiro investimento é gostar, saber que gosta. Mas quais são os desafios também para quem está iniciando, assim, conta as primeiras dificuldades nessa área? Olha, o grande desafio é que a gente precisa dedicar para a pessoa ter o melhor bem-estar, né? Precisa ter uma qualidade de vida. E aí, o cuidador de idosos o trabalho não é só com uma pessoa, engloba todo mundo, né? Então, o idoso, atrás deste idoso, tem uma família. E aí, a gente tem que trabalhar com o idoso e com a família. Então, não é se dedicar ao idoso, e sim ao todo, né, ao conjunto. E são muitos desafios, né? A gente precisa ter muita paciência, porque, como se diz, vira uma criança.
Então, assim, todo cuidado é pouco. Agora você está falando de todo cuidado a pouco e a gente lembra aí dos desafios, né? E também das pontuações aí referente à Covid-19, né? Ou seja, agora algumas coisas a mais, né, foram acrescentadas, aquilo que já era necessário fazer por esse idoso. Como é que você está lidando com essas novas maneiras, né? Essas novas indicações de saúde? Agora ficou um pouco mais complicado, né? Apesar que sempre teve que ter muito cuidado. Então, assim, cada família vai te pedir uma coisa, mas a gente sempre trabalha com luva, com máscara, mas agora ficou mais complicado. Às vezes, muitas pessoas, né, muitas famílias dispensaram os cuidadores de idosos devido a essa pandemia, mas o cuidado básico mesmo, higienização toda hora, máscara, luva. Muito bem. Agora é o seguinte, eu te perguntei sobre os desafios, mas existem as alegrias também, o acréscimo, porque a gente tem esse acréscimo de histórias, pessoas que viveram em outras épocas. Eu mesmo, agora falando de igreja adventista, quando tem um junta-panela, é um termo bem cultural nosso, literalmente a gente vai almoçar, eu procuro já aquele idoso para estar ouvindo aquela história. Então tem também muitas alegrias, você se envolver, às vezes tem até aquele pedido de conselho. Como é que é as alegrias que você também tem, desafios, mas tem o lado bom também, né, Tainara? É uma alegria e, ao mesmo tempo, o que tem mal de Alzheimer, então ele começa a confundir muita coisa. E aí acaba que se torna muito engraçado, porque aí ele te xinga, uma hora ele tá te xingando, outra hora ele tá te agradando. E as histórias, né? A última senhora que eu cuidei, ela trabalhou numa revista quando era mais nova, e aí eu falava para ela, mas o que a senhora fazia na revista? Aí ela falava, eu ligava para as granfinas para saber qual era o marido da vez. Então, assim, é umas coisas que hoje eu não escutaria, né? Granfina, marido da vez. Eu acredito que não era para colocar o marido errado na revista, né? Com certeza. Deve ser muito gostoso mesmo, né? Todas as profissões têm seus desafios, têm suas vantagens. O importante é a gente fazer tudo com muito amor. E é isso que a gente enxerga, viu, Tainara? Quando você está falando, a gente percebe que você faz isso com muito amor. Muito obrigada por compartilhar sua experiência com a gente. Eu quem agradeço. Muito bem. Um abraço. Tainara aqui compartilhando aí informações importantes, passando as interações para a gente. E quando a gente fala dessa questão do Alzheimer, né, eu acho que ela está falando de alguns pontos que são engraçados, mas também eu acho que amplia mais ainda a necessidade do cuidado, das informações. Você estava falando da necessidade de rotina, né? Como é importante a rotina se um idoso tiver um mal de Alzheimer, por exemplo. Exato. A rotina ela é boa para todos, mas especialmente para quem tem algum problema de memória. Pode ser, por exemplo, a doença de Alzheimer, né? A rotina ela faz com que a confusão diminua, que o estresse diminua, que a sobrecarga também, né, diminua de uma certa forma para o cuidador. Então, ajuda a que o idoso se sinta mais à vontade, mais protagonista, porque ele também sente falta de fazer as coisas dele. Tudo muda, né? E a gente tem que entender que o Alzheimer é uma patologia. Então, a pessoa não esquece porque ela quer, ou ela não faz para te provocar, não faz de pirraça. Ela está fazendo porque ela perdeu aquela capacidade cerebral mesmo. Então, é uma questão complicada, tanto para quem vive, para quem tem a doença, para o idoso, quanto para a família que cuida. Que é um agravante nesse conceito, né? Sim. E você de casa está mandando a sua participação, a nossa especialista está aqui, gerontóloga. Tem alguma dúvida? Ou quer contar, inclusive, como você está lidando com esse contexto? Manda para a gente, DDD 12 98315 0249 e a sua participação na tela. Vamos ler juntinhos aí? Chegando então agora a Rose, Carol. Rose Reis, olha só, de Sergipe. O idoso não é uma criança, ponto. É isso mesmo, viu? É apenas uma pessoa com limitações no corpo. Manter a dignidade é fundamental. Cuidei da minha mãe, ela amava lavar roupas. Eu deixava as minhas meias bem finas para ela lavar e se sentir que ainda podia fazer algo, né? Com as forças bem limitadas. Eu a levava para o banho, colocava o sabonete líquido assim na buchinha do banho e deixava ela passar aonde ela conseguia. Esses detalhes eram muito importantes para a autoestima dela. Amei
cuidar dela até o fim da sua vida. Olha, a Rose deu dicas muito importantes, né? Parece que são coisas pequenas, mas eu gosto de lavar roupa. Eu vou fazer o quê? Pega aqui uma roupinha para lavar, pronto, resolveu. Ela se sentir fazer parte de algo, né? E eu vejo esse ato de amor aí, porque essa palavra que é fantástica, porque, querendo ou não, essa mulher, essa filha, no caso, ela não deixou de ter menos trabalho porque a mãe adoeceu. É isso que eu estou te dizendo. Então, esse ingrediente é fantástico, em cada decisão, né? Inclusive até é bíblico essa questão honrar pai e mãe, mas colocando como princípio básico da sociedade, é que hoje em dia as pessoas também não estão mais com aquele vínculo familiar. Enfraqueceu muita coisa e principalmente na cultura, nós temos ocidental aqui, às vezes o idoso ele não tem um respeito devido. Exatamente, dessa prioridade, ele já chegou no ápice e às vezes eu também tenho um sentimento de que eu nunca vou chegar nessa idade, eu nunca vou ser idoso e tal. Porque querendo ou não, às vezes você está cuidando de um pai, por exemplo, que está acamado, mas quem está vendo tudo isso é um filho. Então, qual a estrutura que você está colocando justamente com o idoso hoje? E até eu queria fazer uma pergunta, aproveitando já ter mais uma participação, mais um exemplo. A gente vê esse amor aqui, mas de repente está falando com alguém que o pai está se aproximando, por exemplo, de ficar mais velho. Só que ela não vai ter condições de cuidar, principalmente com um agravante como o Alzheimer. Mas eu tenho medo de colocar num poder público, algo público, pela qualidade que às vezes a gente não tem, como o Tiago apresentou, algo que tem-se um custo hoje para ter algo particular, né, Carolina? Sim. O que você orientaria para alguém agora que está pensando, gente, o meu pai, mais 5 anos, ele não vai conseguir morar sozinho. Só que eu também não tenho condições de parar, porque eu tenho 4, 5 filhos para cuidar. Então, qual orientação você daria? Eu sei que é difícil, até estou te colocando, mas o que você daria de instrução? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, isso é uma dica para todos, o que eu estou fazendo hoje pensando na minha velhice. Então, a preparação para a velhice, ela começa desde já. Né? É uma coisa bacana da gente pensar no processo de envelhecimento. Existem vários equipamentos e vários serviços que podem auxiliar nesse sentido. Existe, por exemplo, o Centro-Dia. O Centro-Dia é um equipamento onde o idoso ele passa o dia, então ele toma um café da manhã, ele faz atividades para memória, ele faz o almoço, ele fica a parte da tarde e retorna para casa à noite para dormir. É o que a gente chama de creche do idoso ou não? A gente não costuma falar creche porque creche, ele é um aquela termo... conotação. Isso, mas eu ouvia no interior do Paraná falar isso, a creche do idoso. Mas seria a mesma função, né? A mesma ideia, assim, de passar o dia passa o dia, o nome técnico, né? Seria Centro-Dia, para a gente não infantilizar o idoso, né? Mas tem essa questão, ele passa o dia, volta e preserva o vínculo com a família. Então, a família, à noite, está ali, pode conversar, falar o que fez no dia, aos finais de semana também, passear todo mundo junto. Existe também as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos, os chamados asilos, né? Que também é um nome técnico, onde o idoso ele pode morar. E aí temos as ILPIs públicas e temos as ILPIs privadas, com diversos valores, né? E a gente tem que sempre cobrar o poder público mesmo para que a qualidade melhore, né? Que a gente tenha iniciativas públicas para que consiga, inclusive, abarcar, né? Absorver o número de idosos naquela cidade. Imagina que se naquela cidade tem um número X de idosos, mais iniciativas públicas, não só aquelas academias, né? Específicas ao ar livre, mais iniciativas para cuidar dele. Vão ser mais necessárias, né? E quanto mais a gente ficar de olho, né, nessas políticas públicas, acho que vai ser bom para todo mundo. Eu gosto bastante de uma frase que é: uma cidade boa para idosos, na verdade, é uma cidade boa para todos. Então, se a gente tem serviços adequados para atender idosos, a gente vai ter um processo de envelhecimento adequado também. Muito bem, muito bem. Olha aí, você está falando, a gente está aqui para te ouvir, viu? Pode jogar na tela mais uma interação nesta tarde aqui do Entre Família. E quem está falando é a Vânia. Fala, Vânia. Sou cuidadora de idosos. O programa foi para você e para todo mundo a gente aprender um pouquinho mais. Cuido no momento de uma idosa de 93 anos que sofre de ansiedade. Como posso ajudá-la? Tenho percebido, com a minha experiência no trabalho, que vários idosos se sentem mais ansiosos no período da tarde. Isso tem alguma explicação? E até no momento pandêmico agora isso pode ter se agravado, né? Com certeza, eu estava pensando nisso agora. As nossas rotinas mudaram por conta da pandemia, né? Esse distanciamento físico, ele agravou um pouco.
O que eu volto a falar é da rotina. A rotina é super importante. Ela diminui um pouco a ansiedade, porque o idoso vai saber o que está por vir. Então, eu vou fazer uma atividade, eu vou fazer uma palavra cruzada, ou fazer um tricô, ou uma pintura, mexer com um jardim. Então, são coisas que eu posso colocar dentro dessa rotina para ocupar também o dia do cuidador, do idoso. Então, são coisas que ajudam na ansiedade. Para algumas pessoas, é interessante consultar mesmo um psicólogo, porque aí pode ser uma questão mais neurológica, né? E esse profissional vai saber dar E todo o turno o tem apoio. alguma coisa a ver? Que ela falou que ele é mais agitado à da tarde. Tem tarde, alguma né? coisa a ver, Carolina? A gente fala bastante da síndrome do pôr do sol. Muitos idosos, principalmente os idosos que têm algum tipo de demência, como o Alzheimer, quando o sol vai se pondo, a ansiedade vai batendo, eles falam, eu quero ir para minha casa, eu quero voltar, porque eles lembram da casa da infância. Eles não reconhecem aquele espaço como sendo a casa deles. Então, às vezes, é legal a gente mudar o foco, colocar uma música que ele goste, um programa de TV que ele goste. Tornar esse período agradável. Exatamente, para mudar esse foco, né, da ansiedade, ou também, agora fica um pouco mais complicado por conta da pandemia, mas dar uma voltinha no quarteirão, para que ele retorne para casa e aí ele fique mais tranquilo também é uma opção. Nesse momento de pandemia, não é o indicado, porque ele não pode sair de casa. Então, uma música, um programa de TV que ele goste, seria o bacana para esse momento. Muito. Eu não sei você, viu? Mas eu tô aprendendo muito com esse programa. Você tem dúvidas? Pode continuar mandando. Nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente vai conversando mais sobre esse papo. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, hoje falando, né, sobre os cuidadores, a mudança também, né, da melhor idade aí, sabendo que esse número vai dobrar. E agora aqui no intervalo nós estamos falando, eu não tenho mais as minhas avós, né, falando sobre saudade, como eu queria aproveitar mais. Não fui mal um neto, mas eu queria ter levado minha avó em alguns lugares. Gente, dá uma saudade. Eu queria falar para você, hoje aí que tem sua avó viva, ou a mamãe também, e ela já está na terceira ou melhor idade, aproveita. Mas, Cris, olha, eu tenho uma dificuldade de diálogo, por exemplo. Olha, fala enquanto está viva, meu querido. Fala enquanto está vivo. Então, vamos tratar, de repente, se o problema é uma terapia ou conversar com Deus para buscar forças. Faça isso hoje. Cris, eu tenho algumas emoções venenosas, eu tive uma relação de atritos e é complicado expor isso. Eu quero dar um presente para ajudar você nesse quesito. Aproveita. Olha, você viu esse momento pandêmico? A ciência se contradizendo aqui, dali, hoje é uma coisa ou outra. O que é palpável hoje é o amor. Vou dizer uma coisa para você. E a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pessoas com idade, pessoas se foram. E aí, meus queridos? Ainda bem que a gente está na TV da Esperança. Eu quero dar esperança para você nessa revista aqui, ó. Olha que bacana. Revista Entre Família. Tem temas fantásticos. 2 deles eu citei para você agora, que é justamente esse do diálogo. E a nossa especialista, a Carolina, falou que uma cidade, né, que ela é boa para os idosos quando ela é boa para todo mundo. E o diálogo faz bem em todo o território. Se você, inclusive, vai se propor a cuidar, você tem que ter um diálogo com o seu esposo, sua esposa, porque está entrando sogro já de mais idade. E para fazer isso aí, meus queridos, tem que ter diálogo, tem que conversar. Porque toda a família abrange, como a nossa cuidadora que falou assim, ó, é um pacote completo. Só o seguinte, ó, aproveita o time. Eu vou dar um telefone agora para você ligar, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você vai acessar o site biblia.com.br. É isso mesmo, Cris? Coloca nos favoritos, biblia.com.br. Essa revista é minha aqui, ó, vou deixar guardadinha, depois eu vou pegar aqui. Mas é benção, 15 temas especiais. Agora, outra questão também, a gente sabe do maltrato, né? Tem pessoas que não têm paciência, você viu ali os pilares para isso? E existe aquela violência, que a gente já conhece, a obviedade, né? Aquela discrepante mesmo, que é a violência sexual, a violência física, mas existem outros tipos. A gente vai abordar 5 tipos aqui e a gente convidou um especialista, a gente vai receber aqui na nossa tarde, o Tiago Rodrigues, especialista em direito da família. Tiago, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Cris. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bem. Tiago, agora a gente vai ter em tela cheia agora aqui 5 tipos de violência contra o idoso e a gente vai falar um pouquinho, inclusive, já a gente vai dar alguns canais, né, para quem está acompanhando, um vizinho, mas primeiro vamos conceituar esses 5 tipos de violência. A primeira vai aparecer na tela para a gente agora. Vamos lá, então.
Está chegando para a gente, então, a restrição da liberdade e o convívio social. Tiago, fala um pouquinho para a gente dessa questão aí, dessa violência da liberdade do idoso. É um tema que até a própria gerontóloga falou bastante sobre isso, das limitações que o idoso vem a ter durante a sua patologia, que ele adquire durante a sua velhice, ou até mesmo em virtude da sua idade. O próprio Estado de Direito hoje em dia proporciona para nós, a nossa população idosa, vários meios de acesso, até a gratuidade de vários meios de transporte, o acesso a shows, teatro, através de incentivos, né, da meia entrada, para que o idoso não fique pela sua limitação de locomoção, limitação até mesmo psicológica, que ele seja limitado de interagir na sociedade. Porque hoje em dia a lei determina que o idoso, nós devemos garantir para ele um envelhecimento saudável e com participação na geração atual. Muito bem. Então, para você que está acompanhando a gente aí, meus queridos, olha, tome cuidado. Eu sei que algumas regiões aí do Brasil tem aquela complicação da viabilidade, mas com muito amor, com muito carinho. Pense você, ficar em casa o tempo todo, pense na história que esse idoso está carregando, né? Chegando até você, a responsabilidade. Então, liberdade, primeiro fato. Vamos ao segundo contexto na tela, para juntos aí a gente aprender um pouquinho sobre esses direitos, inclusive a violência contra o idoso. Vamos lá. Segunda questão agora, chantagem e hostilidade. Tiago, que é o nosso especialista em direito da família. E nesse quesito, como funciona, Tiago? Nesse quesito, fica muito claro para nós hoje em dia, né, tanto quanto no tópico no que se refere à chantagem, muitas vezes tem aquela chantagem que muitas pessoas pensam que até não existe, que até ela é uma coisa mais branda. Mas a partir do momento que o cuidador do idoso, seja a família, seja o lar, seja o asilo, ele comenta até pela mera brincadeira, ele fala para o idoso, se você não fizer isso, você não vai ficar mais na minha casa. Se você não fizer isso, eu vou te mandar para tal lugar. Isso é uma chantagem emocional. Isso devemos lembrar bem, porque a Constituição, ela resguarda para todas as pessoas que a casa é o asilo inviolável. Então, quando você, até mesmo eu, quando a gente entra na nossa casa, a nossa alegria é ter aquela segurança de estar em casa e não ser movido por isso. Isso seria chantagem emocional, nesse ponto, a chantagem de querer retirar bens da pessoa, e também a hostilidade também no cuidado. Muitas vezes tem aquele cuidado, você vai perdendo a paciência com o tempo e isso o próprio Estado ele fornece para você, tem um acompanhamento psicológico que oferece através da Secretaria do Idoso, que todo município tem, ela fornece profissionais que podem te orientar sobre ter o cuidado, sobre a parte psicológica, tanto você quanto o idoso, para que no trato do dia a dia você não venha a começar a desprezar os cuidados necessários, que é a mesma coisa que um bebê precisa daquele cuidado, senão ele vai perecer, o idoso também precisa. Muito bem, Tiago, e muitas vezes não ocorre só nessa questão da terceirização, às vezes você tem em casa e até o filho que está cuidando tem um acordo muito especial. Só que dentro da casa, às vezes, nós temos um adolescente, um jovem, e às vezes até o idoso ele pode, através dessa chantagem, né, não repassar e tal. Então, por isso, ficar atento, meus queridos, ficar muito atento, porque é uma grande família ali. Você não sabe, de repente, o que está acontecendo com o adolescente da casa. Por isso, o diálogo que eu falei agora há pouco na nossa revista é muito importante. É uma família, é uma empresa, é um cuidado especial. Vamos ao terceiro ponto aqui sobre violência com idoso, que a gente está aprendendo juntinho. Agora é o abuso financeiro. E eu não sei, Tiago, pelas pesquisas, você que está na linha de direito, talvez seja o mais recorrente. Muitas pessoas, a gente colocou aqui no primeiro bloco, que às vezes o primeiro passo para cuidar de um idoso, seja filho, seja quem for, é o amor. Mas alguns familiares estão, às vezes, de olho na aposentadoria e, às vezes, ao gerir esse contexto, há uma violência com os gostos, o idoso fica sem voz ativa e é crime também, né? Sim, é crime e é previsto até no próprio Estatuto do Idoso, isso é punível também, né, de 6 meses a 4 anos de reclusão, tá? E isso não tem boi, vai ser preso mesmo. O que acontece muito nessa linha é o quê? A pessoa muitas vezes tem uma aposentadoria mais vantajosa ou tem qualquer outro benefício que seja adquirido e até aquela briga em comum para que a família dispute aquele idoso em virtude da renda financeira. Ela se esquece que aquela renda financeira que foi adquirida, ela é para ser vertida com todos os cuidados do idoso. Claro,
Temos casos específicos, vamos supor, a filha que cuida do idoso e ela, por isso, teve que se deixar o trabalho. Então, a renda do idoso vai compor aquele lar. Nesse caso, é perfeitamente cabível que aquela renda seja vertida para aquele lar. Mas em alguns casos que o idoso precisa de determinado remédio, precisa de determinado equipamento, não posso fazer um passeio, vai restringir a liberdade dele, porque não tem condições financeiras. Eu não posso comprar determinado alimento que ele precisa, porque o dinheiro está sendo desvirtuado, seja por qualquer pessoa, família, instituição, seja até por representante legal também, que tem os representantes legais dos idosos também, eles são puníveis por isso sim. Agora, Tiagão, pegando essa questão toda aí financeira, o que ocorre bastante também são os empréstimos, né? Que hoje o pessoal usa a taxa de juros do aposentado, por exemplo, e aí, dependendo do pagamento, vai ser descontado do aposentado que está ali. E muitas vezes ele pode usar da chantagem, né, das outras questões que a gente já colocou aqui, para inibir esse idoso, porque ele é o dono do crédito e às vezes quem está com ele que vai usufruir desse contexto, né? Sim, Cris. Hoje em dia é tão comum que a gente veja isso. O próprio cliente do nosso troca, quando ele é aposentado, no mesmo dia que é cedida a aposentadoria dele, ele já recebe a ligação de uma instituição financeira que já oferece um crédito para ele. E o judiciário já tem diversas demandas, inúmeras demandas, no sentido de que o empréstimo, quando ele é cedido para o idoso e percebe que o juro seja abusivo ou ele não teve capacidade de aferir quanto aquele empréstimo ia significar na renda dele, né? Esse empréstimo é cancelado, esse empréstimo vai ser revogado, esse contrato, e a instituição ela é punida sim por isso. E pode até haver, até a lei prevê que nos casos que você usa o benefício do idoso, como chantagem, seja reter o pagamento, reter o cartão do idoso, ou até mesmo querer descontar valores maiores do que o necessário, a lei intervém nisso, o Ministério Público vê isso com maus olhos e atua veementemente nesse sentido. Muito bem. Já, inclusive, nós vamos falar sobre lei, né? E um canal de denúncia para você. A gente está agora aprendendo um pouquinho sobre esses 5 tipos de violência diferentes aí, né? E a gente está encaixando, colocando um pouquinho até para você ser uma vigilância aí no seu bairro, na sua casa, no seu prédio. Já a gente vai dar um canal de denúncia para você, mas a gente parte para mais um tipo de violência contra o idoso. Agora é a negligência e o abandono. Nesse caso aí, né? Tiagão, dói fisicamente e emocionalmente, né? Alguém que cuidou talvez de uma família inteira nesse momento, está jogado, aquela questão descartável. Só que quando a pessoa já não dói mais no coração, a lei já tem uma proteção para esse tipo de contexto. Abandono e negligência também é crime. Sim, toda negligência que que venha a resultar em dano físico, seja ele leve ou gravoso, ou então até a morte, é punível também. As penas vão de 2 meses, pode ser de 2 meses, dependendo do abandono, ou a negligência, até 12 anos de reclusão. E nisso também tem foi casos que foram acontecendo recorrentemente, das pessoas pensar que deixar no hospital e esquecer o idoso lá naquele hospital e não buscar, porque eu não tenho condições financeiras, eu não consigo fazer. O abandono em hospital também é previsto em lei. A própria lei já aduz nesse sentido de que o abandono no hospital é caracterizado como crime, sim. E a negligência no cuidado diário com o idoso, a pequena negligência ela já pode ser apontada através das denúncias que podem ser feitas, negligência no caso de própria liberdade. A legislação determina que o idoso ainda tem acesso à religião. Muitas vezes a pessoa não vai querer nem levar o idoso, salvo nesse período que estamos agora, não vai querer levar o idoso, aquele que é bem religioso, que quer exercer religião, quer exercer a política, conversar com as pessoas sobre política, pensa que ele não precisa mais ter aquele convívio social. E isso seria negligenciar os direitos que está esculpido, que está descrito em lei para ele nesse momento, e ele vai se enquadrar assim na tipificação legal da penalização. Tiago, agora, analisando esses 5 tipos aqui que a gente colocou, de repente desenhou um quadro para quem está em casa. De repente ele está vendo isso como vizinho, está vendo isso na rua, ou um supermercado, e ele não se conforma com isso. Existe um canal, né? Algum número específico, uma forma que essa pessoa possa denunciar esses maus tratos para que a lei entre em vigor e esse idoso possa ser, né, distanciado dessa violência que ele está sofrendo? Sim, o Ministério da Cidadania disponibiliza o número Disque 100 justamente para esses casos de denúncia.
E o mais incrível que pareça, até dói falar uma coisa dessa, lá no próprio canal mesmo, ele dispõe dos dados que tem que essas denúncias são feitas. E 59% das denúncias que são feitas através desse canal são de agressões da própria família, do próprio filho, muitas vezes em si. O pessoal pensa, as agressões são feitas por terceiros, as agressões são feitas por pessoas que não são ligadas a ele, casa de cuidados. Não, a família está entre os maiores que violenta os direitos do idoso, seja a liberdade, seja a dignidade, seja o abuso financeiro, seja a agressão física. Esse canal Disque 100, até como a própria lei determina, ele é para que seja feita a denúncia de toda a sociedade. É dever de toda a sociedade denunciar. Você que vê seu vizinho, você que está presenciando, foi na casa de um colega e viu um dia um maltrato, viu um idoso, que seja qualquer coisa que aconteceu, você pode denunciar sim. Claro, a denúncia com respeito. A denúncia com respeito é você fazer essa denúncia de modo que ela vai ser apurada e sem qualquer tipo de violação à idade, à imagem do idoso. Não expor qualquer imagem do que aconteceu lá e denunciar para que os órgãos competentes venham apurar isso e vai dar a responsabilização adequada para isso, através do Disque 100. Tiago Rodrigues, o nosso especialista em direito da família, obrigado por sempre estar disposto aqui nas nossas tardes a ajudar aqui, levando informação para os nossos telespectadores. Você é sempre de casa, viu, Tiago? E eu mando um abração para toda a sua equipe e uma ótima tarde. Ótima tarde para vocês, Cris. É um prazer estar sempre com vocês. Boa tarde. Que maravilha, meus queridos. Então tá aí, Disque 100, por favor. Viu? E outra, denúncia com respeito, o nosso advogado colocou para você, mas olho aberto. E a gente volta agora a conversar um pouquinho na nossa sala, já que você agora já teve um parâmetro, uma base dos direitos, que é muito importante, né? uma aula, o Tiagão aqui. E a gente, às vezes, querendo ou não, a gente estaciona na obviedade, né, Carol? Que é só a violência sexual, a física, mas todos os outros parâmetros. E o que a outra Carol, sua amiga de Carol, né? Está rodeado aqui de mulheres inteligentes com o mesmo nome, mas o que acontece? Todos aqueles princípios são para qualquer idade, gente. Por que a gente vai perder isso por ser idoso? Com certeza, eu acho que muito válido, é importante realmente tomar essa atenção aí. E é como ele disse, com respeito, né, Cris? Porque essa coisa de gritar lá na porta do vizinho, eu tô enxergando aqui pelo muro, aí você está fazendo esse problema aí. Não, nada disso, viu? Ficar batendo aí papo pelo muro, aí brigando aí pela vizinhança. Você vai lá no Disque 100, faz a sua denúncia, fica tranquilo e na hora certa aí os órgãos competentes vão tomar suas atitudes, viu? E aí você está falando? Está querendo compartilhar com a gente suas experiências? Está querendo aqui, dúvidas, tirar suas dúvidas aqui com a nossa especialista? É agora, é já. Pode jogar na tela aí mais uma interação de hoje. Quem fala é o Jair. Olha, no ano de 2018 me formei em cuidador de idoso, viu? De idosos, né? Foi uma bênção. Atualmente cuido do meu pai, que tem Alzheimer, e minha mãe, que é diabética e hipertensa. Deus me abençoou com essa profissão para cuidar dos meus pais. Muito bem, Jair. É como no primeiro bloco, né? O enfermeiro lá, profissional, já estava explicando para a gente, né? Se você cuida, se você sabe que daqui a um tempo você vai precisar cuidar dos seus pais, avós, enfim, por que não faz um curso, né? Agora, onde a gente consegue encontrar esse curso? Porque nós estamos falando com quem está no Brasil todo, né? Onde a gente encontra esses cursos? Será que tem acesso online? Existem alguns cursos online, mas o bacana é fazer mesmo presencial, porque no curso de cuidador existem práticas. Então, por exemplo, como eu vou mudar a mudança de decúbito, né? Como eu vou mudar a posição do idoso na cama, a posição para eu dar alimentação, eles podem praticar, aferição dos sinais vitais também. Então, isso fica mais rico quando a gente pratica, né? Quando a gente pode tirar dúvida presencialmente. Eles falam que o curso ele precisa ter pelo menos 160 horas de duração de carga horária para ser um curso de qualificação profissional. A profissão ela ainda não é regularizada, né? Não é regulamentada ainda, mas a gente tem essas vertentes que já todo mundo segue. Muito bem, e o importante é que ali são vários quesitos, né? Primeiros socorros, então existem uma gama nessa carga horária, é claro que cada lugar, como não existe uma base, mas existem parâmetros especiais aí, se informe que o Brasil inteiro, e se você tem curso, gente, tá aí com esses dados, abra oportunidade na sua cidade, e falando em oportunidade, a sua participação na tela.
Vamos lá, chegando mais uma participação, tá chegando devagarinho, aos poucos, Tem que com fazer muito aquele carinho, tem que fazer aquele carinho. Tudo é com carinho. Djalma, é isso? É isso. Temos que manter a dignidade. Olha a palavra importante, dignidade, ainda mais com aqueles 5 parâmetros que a gente colocou ali sobre os direitos, né? Não cortar de forma severa o que o idoso gosta de fazer. E, acima de tudo, ter muita paciência e amar o que faz, pois lidar com o idoso não é fácil. Sou cuidador de idosos, amo cuidar, ouvir histórias dos meus velhinhos, eles são demais. Parabéns pelo tema. A dignidade, né? Olha, de repente mudou, vai para a casa do filho e ali é outra cultura, é outra velocidade. Ele não está acostumado com os meninos no videogame, ele está acostumado a olhar as notícias dele, o canalzinho dele. Então, tem que ter Domina o controle remoto. Olha essas brigas, isso dá briga, hein, dentro de casa, viu? Mas a gente sabe mesmo, né, que é complicado. E eu acho que um conceito bem simples para entender por que o idoso não é uma criança é porque ele já tem uma história, né? Então, quando ele fica idoso, o que acontece é que a gente anula essa história, né? Então, pronto, agora você é o quê? Você é o dependente. Não, né? Eu fui enfermeiro, fui médico, fui cuidador também, eu vivi outras experiências e tal. Então, quando você não anula a história do outro, é que você está cumprindo com sua parte do respeito, de trazer para ele a dignidade e de alguma forma adaptar para dar continuidade àquilo que ele fazia. Exatamente, e isso é maravilhoso, porque a gente conhece a história da nossa família, a gente dá o protagonismo, né? A gente escuta, a gente aprende. Então, quando a gente valoriza a história desse idoso, a gente está valorizando também a nossa história, né? E respeitando uma pessoa que tem um monte de experiência, um monte de coisa para ensinar para a gente também. Eu acho que apesar das limitações, o importante, quando você tem um respeito para alguém, por mais que você está vendo uma obviedade, ele está com dificuldade para andar. Você fala, eu posso te ajudar? Gente, é de uma grandeza para um idoso, porque aí você não anula aquela história dele. É um exemplo. O que a gente não pode perder no Brasil é um exemplo. Lembra quando você sentava antigamente na volta de um idoso para ouvir uma história? Não é porque você hoje tem um celular que você vai anular esse tipo de contexto, porque o celular vai mudar, ele vai ficar obsoleto. Mas o teu avô ele é finito. Então, eu acho que você tem que se alertar um pouquinho. Se tem algum adolescente hoje, ouve uma história. Por mais que seja a 5ª, 6ª vez que você está ouvindo essa história, para um pouquinho. Você vai se arrepender. Estou dizendo para você, o tempo não volta. Mas você não vai se arrepender de mandar mais uma participação na tela aqui. Vamos lá, está chegando mais uma história sua aí. Vamos lá, está chegando mais uma participação. Hoje uma tarde de carinho. Quem está chegando por aí, Carol? É, Érica, boa tarde. Eu tomo conta de uma idosa com Alzheimer, só que às vezes ela não quer tomar banho de maneira alguma. Xinga, briga, fica brava. Aí, olha lá, aí quer que eu para casa, né? Ela vai até para casa, né? De forma que eu poderia reverter isso. De que forma ela pode ajudar a reverter essa situação? Ela não quer colaborar. Primeiro, a gente tem que observar o que pode estar acontecendo. Às vezes, essa idosa, ela pode estar com medo de cair, ela pode estar com algum tipo de dor, ela pode estar não entendendo muito bem o que é aquele banho, né? Dependendo da fase desse Alzheimer. A primeira coisa, eu observo quais podem ser ali os fatores e eu também posso criar um clima antes desse banho. Então, por exemplo, mexer com os sentidos. Então, quem não gosta, às vezes, de uma massagem, de uma água morninha, né? Ou, às vezes, uma música também ajuda, porque isso vai estimulando o idoso a se acalmar e a entender o que pode estar vindo, né? Que é o banho. Então, se ela criar essa rotina todos os dias, às vezes facilita para o banho também. É a rotina do banho. A rotina aí de novo. E eu lembro também que, com o tempo, você vai se acostumar com a patologia. Eu não morava com a minha avó, mas quando eu cheguei na casa da minha avó, que ela morava com a minha mãe e os meus 2 irmãos adolescentes na época, a minha mãe acabava de dar comida. E ela falava, chamava a minha mãe de mãe já. Mãe, eu quero comer. Só que é o seguinte, de uma forma assim, gritando. Eu cheguei lá, que os meus tímpanos não estavam acostumando. Não. Eu olhei para o lado, a minha irmã estava falando no celular, tranquilo. O meu irmão estava olhando TV, e até isso chama-se linguagem do amor. Com o tempo, você vai ver que são coisas da patologia, e você vai ver que o amor, a paciência, entender o processo que você está vivendo, vai ajudar muito nessa questão, e se colocar no lugar também, se um dia você está nessa situação, como você gostaria que lidassem com você mesmo. Eu vou deixar você pensando, a gente vai para um breve intervalo, e volta já já que o assunto aqui está especial no Entre Família.
De volta com Entre Família. Aqui nos intervalos é assim, viu? Só lembrando, como é que era aí na sua casa com a sua vovó? Com a minha casa era assim e tal. E como é que era? Cada um vai contando aqui as experiências. Como é que tá aí na sua casa? Vocês estão contando experiências, viu? Importantes? Agora, por acaso, você ficou com a responsabilidade de cuidar da sua mãe, né? Pois é, sua mãe, seu pai, agora já tem a questão aí dos filhos, escola, alimentação e tudo vai ampliando. A aposentadoria é tão pequenininha deles, né? Não conseguiu guardar nem um centavo depois de uma vida com muita dificuldade. Muitos idosos trabalharam informal durante toda a vida, não tem direito à aposentadoria, só aquela bem no finalzinho da vida. E você fica pensando, como é que eu vou organizar as minhas finanças com a minha mãe morando na minha casa agora? Me fale. Como é que eu vou resolver essa situação aqui? Só de remédio, imagina, é o triplo, o dobro, mais do que ela ganha aí, ó, na aposentadoria que a gente pega ali todo mês. O que é isso, gente? Olha, você quer dicas financeiras para equilibrar a balança aí na sua casa? Tá complicado, tá difícil? O filho chegando aí numa época escolar complicada, estuda na escola pública, eu sei, né? Minhas filhas também. Estuda na escola pública, mesmo assim, gasta com livro, gasta com caderno, gasta com não sei o que e tal, e uniforme. É complicado, eu sei que não é fácil não, é por isso que eu quero te dar uma dica importante, é um guia financeiro prático, para que você tenha ideias práticas para tirar você aí do aperto, viu? Olha, tá complicado entender esse processo e passar esse conhecimento para os filhos. Olha, a avó tá chegando aqui em casa, tá mais complicado, vamos ter que cortar isso, aquilo. Como é que você conversa sobre as finanças com a sua família? Não falam sobre esse assunto? Então, olha lá, vai pedir agora essa revista para que você consiga iniciar aí um diálogo com a sua família em relação à sua vida financeira, viu? Pode pegar o telefone 0 operadora 12 2127 3121 ou pode ser também pelo WhatsApp. 0 operadora 12 9800 1425, saldo mais de graça, hein? De graça na sua casa. Vamos equilibrar também a saúde financeira da família, hein? Não é só todo mundo abraço, beijo, não. Vamos equilibrar o bolso também, que aí a gente segue mais tranquilo. Mas também seguimos por aqui com o nosso programa. O pessoal de casa tá falando, eu tô aprendendo. Quederá quem tá em casa. Com certeza. Como a gente está com a nossa gerontóloga, uma frase importante, eu comentei no início do programa que eu tive acesso a uma pessoa da melhor idade, só que com uma vitalidade. Tem pessoas que estão se preparando. O importante, se você também está com medo, olhando o pai, olhando o avô, é garantir que esse processo agora ele possa ter acesso à saúde, à questão da alimentação, que tanto a gente fala aqui, já vai vir um programa que fala de alimentação, que é o Vida e Saúde também. Então, esse preparo agora, para não tomar um supetão, vamos garantir a saúde do pai, da avó. Porque garantir a aposentadoria, né, a terceira idade, não tem a ver só com finanças, né? Porque quando a gente fala desse assunto, pensa, não, tem que guardar um dinheiro, tomar parte, não sei o quê. Ok, né? Mas e aí? E de que forma você se alimenta? Dorme bem, não dorme bem? Faz exercício, não faz? Às vezes a gente tem que puxar os idosos para fazer exercício até, né? Exatamente. Tudo isso está relacionado com o envelhecimento. Então, a alimentação, exercício físico, a própria economia, né? A sociabilização, tudo isso vai trazer um processo de envelhecimento melhor, né? Então, como eu quero chegar na velhice? Nossa, nunca parei para pensar nisso. Não tem problema. Pensa agora que dá tempo, sempre é tempo de pensar, de se planejar, mudar rotinas, mudar hábitos, né, para hábitos mais saudáveis. Então, é importante a gente pensar em todos esses aspectos, os aspectos biológicos, os aspectos psicológicos e os aspectos sociais também. Nós estamos falando para todo o Brasil, né? Mas em algumas localidades tem esses apoios, né? Centro do Idoso, né? Que faz atividades físicas, viagens, vão para locais, né? Para conhecimento cultural. Então, se você tem aí alguma coisa aí na sua cidade, já busca. Nossa, eu estou aqui com a minha mãe. Busca essa informação, né? Para que ela possa interagir. Qual a importância de um idoso interagir com outro idoso? E não só essa interação com os mais novos, com pessoas de outras faixas etárias. A sociabilização, a gente até fala que ela é um fator de prevenção para o Alzheimer. Então, de tão importante que ela é, a gente conversar, trocar, aprender coisas novas, né? Então, ir em espaços onde tenham ali pessoas da nossa idade ou pessoas mais novas, que a gente fala da intergeracionalidade. O neto pode ensinar a jogar o videogame, o avô pode ensinar a fazer uma jardinagem, um crochê, alguma coisa do tipo, né? Então, a gente pode trocar. E essa sociabilização, sejam com pessoas da mesma idade ou com pessoas mais novas, ela é importantíssima para a sua saúde mental e para a sua saúde cognitiva,
afetiva, para a sua saúde psicológica. Então, procura um centro. Agora, nessa época da pandemia, videochamada, telefone, a gente dá um jeito, né? O distanciamento ele tem que ser físico, ele não pode ser emocional nem psicológico. A gente precisa estar junto nesses outros sentidos. Agora, Carolina, você como gerontóloga, a Carol estava falando aqui no intervalo, olha, minha filha nunca viveu, eu já vivi e tal, são gerações que não estão tendo contato, talvez, e recebem esse idoso em um determinado ponto da vida. O importante é trabalhar alguns conceitos do que é o envelhecimento para toda a família. Olha, um dia você vai chegar e tal, e ao mesmo tempo, ao receber esse idoso, olha, você já foi criança, você sabe que aqui eu tenho um menininho que corre esse risco no chão, aqui não nasceu, ele está fazendo, ele quebra copo e tal. Então, uma boa conversa na hora de incluir mais uma pessoa é muito importante em todos os pilares, né? Com certeza. Falar sobre envelhecimento com crianças, falar sobre a velhice com crianças é essencial. No Estatuto do Idoso mesmo, a gente tem um projeto, né, um artigo que fala da importância de falar sobre isso dentro das escolas. Mas dentro da família também é essencial, né? Falar dos tipos, né, como os idosos eles podem ser diferentes, não tem só um perfil. Então tem lá o idoso que pula de paraquedas, tem o idoso que faz o tricô, tem o idoso que joga videogame, que mexe no computador, tem o idoso que faz palavra cruzada. Então são vários perfis. E saber respeitar todos esses perfis é essencial, né, para a família, para o próprio indivíduo também. E é outro perfil, né? Porque você estava falando aí, eu estava lembrando da minha filha comentando alguma coisa de uma viagem que minha mãe fez, eu pensando, eu nunca falaria isso da minha avó, né? Porque para mim a minha avó era aquela que fazia comida, é aquela avó raiz, sabe assim? Faz o doce de compota ali, leva a filhinha, doce de leite. Minha mãe, imagina, tem que comprar todas as comidas, né? Porque ela não é da cozinha, ela não vai para a cozinha, mas ela, vamos passear com a avó, vamos sair, vamos correr, vamos fazer, né? Então são outras realidades e que muitas vezes as crianças elas realmente não têm essa noção desse idoso mais velhinho assim, né? Então, para elas, quando elas falam da minha avó, né, elas falam, nossa, mas é muito velhinha, mãe, mas é muito... Eu falei, mas é essa avó mesmo, é isso mesmo, tá? É isso que vai acontecer com a sua avó, inclusive, né? Mas aí você está falando aí, nós estamos aqui lembrando, né, de forma saudosista aí dos nossos velhinhos que estão distantes da gente agora, mas que a gente queria estar bem próximo. Tem que dar um jeito aí através da tecnologia e através da tecnologia que a gente te ouve, viu? Que a gente se aproxima de quem está do outro lado da telinha. Pode rodar na tela aí mais uma interação de hoje. Chegando, a Raquel falando aqui, olha, que Deus abençoe vocês. Você também, Raquel. Estamos aprendendo muito com o programa de hoje. Neste tempo de pandemia, posso levar a minha mãe de 85 anos para fazer caminhada rápida em um descanso, em um lugar afastado, né, sem circulação de pessoas, ou isso não é indicado? Pode caminhar ou não? Caminhar é bacana, porque a gente vai estar fazendo ali o exercício físico, tem que ver o local que a gente vai passar para chegar até lá. Então, se for um local com muitas pessoas, com aglomeração, não seria o indicado. Agora, se for um local afastado, onde ela não vai ter contato, né? Você também vai estar de máscara, ela de máscara, para tomar um solzinho, alguma coisa que você não tenha ali pessoas próximas, não tem problema. Lembrando que o exercício físico nesta fase, ela é muito importante também, a gente não pode deixar de fazer. Muitos locais estão com atividades físicas pela internet, né? Pelo Facebook. Em casa mesmo. Exato. Né? Então, a gente pode usar isso dos profissionais com essas dicas para também movimentar. E fazer junto, coloca a família inteira. Mas a gente também compreende que tem muitas casas que não tem espaço nenhum, né? E não tem nem quintal, né? Eu vejo meu pai que mora em São Paulo, capital, mesmo as casas que são grandes, elas são verticais. Então, é 1, 2, 3, 4 andares, mas não tem quintal, não tem espaço. Então, de fato, eles precisam achar, quem sabe, um lugarzinho seguro. Se não for, por exemplo, pegar um ônibus, que aí vai ter muitas pessoas, aglomeração, né? Aí, se for ali pertinho de casa, não vai parar para conversar, né, com a vizinha, com a colega, porque aí não pode. Aí, se tomar todos esses cuidados, aí pode. Porque tomar um sol também é importante. Também faz bem para a saúde. Aquele papinho no portão. O que você está usando no teu chá? Está usando mel? Agora não estou
conseguindo encontrar mel? E essa máscara, essa estampa aí, você que fez? Então e aí vai. A minha é de crochê, eu tô fazendo máscara. Deixa esse papo ou para depois ou pelo telefone, pelo WhatsApp, né? Mas se não tiver esse contato próximo, não tem problema, né? Um pouquinho só. Agora, Carol, a gente fala às vezes de alguns conceitos, porque a gente não tapa o sol com peneira aqui no programa, mas existem muitos benefícios de conviver, de estar nos últimos ali, né, nos momentos especiais da família, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E você, como gerontóloga, sabe da importância de criar essas bases para as primeiras gerações. Eu queria que você se despedisse do nosso programa, mandando um recado agora para o nosso telespectador, porque existem muitos benefícios, não só o benefício bíblico, que já a gente vai ter um recado especial aqui do pastor, mas benefício de toda a sociedade ganha quando a gente tem princípios básicos, né? Com certeza. Acho que eu vou pedir uma licença primeiro para mandar um grande abraço, um grande beijo para as minhas avós que estão me assistindo. Elas são, assim, pessoas importantíssimas, fico até emocionada só de pensar em falar delas na minha vida. E para vocês que têm idosos na família, aproveitem, conversem, perguntem, saibam da história, tratem com muito respeito, com muito carinho, porque são pessoas importantíssimas e que têm muito a nos ensinar, né? Então, que a gente possa passar por esse momento que não está fácil, né? Mas que a gente tenha essa distância física, mas que a gente não fique distante emocionalmente, psicologicamente, que a gente possa estar junto, se ajudando, aprendendo um com o outro e que vai passar e que daqui a pouco a gente pode abraçar e ir mais pertinho, né? Aproveitar as comidas e tudo mais. Então, é esse o recadinho que eu queria deixar para vocês e queria agradecer muito a participação aqui também. Muito obrigada pelo convite. Excelente, vai passar, com certeza vai passar. Olha, tem um provérbio africano que diz assim: quando morre um idoso, morre uma biblioteca inteira. Eu imagino que na Bíblia tem provérbios muito importantes que indicam a importância e a relevância do idoso para uma comunidade inteira, não é mesmo, pastor? É mesmo, Carol. E como tem relevância, através da palavra de Deus, os idosos. E sabe que tem a Valdete Rocha, deixou um comentário nas redes sociais aí do Entre Família hoje, que ela tem 80 anos e é anjo da esperança e está acompanhando aí o programa e sempre acompanha o Entre Família. Nosso abraço para você que já tem o cabelo grisalho e que está aí vivendo uma vida plena. Sabe que a palavra de Deus fala do cuidado que nós devemos ter com os idosos. A Bíblia fala assim que quando uma pessoa tem cabelos brancos e ela chegar num lugar, todos nós deveríamos nos colocar em pé, a Bíblia fala assim, diante das cãs. No livro de Provérbios, há um provérbio que diz assim que você nunca, no capítulo 23, que você nunca deverá desamparar o seu pai quando idoso. E nem a sua mãe na sua velhice, você jamais deve desamparar. Há um salmo na Bíblia, é o Salmo 71, falando só sobre a velhice, esse momento que chegou a velhice, que os cabelos estão branquinhos, a força foi embora, e no Salmo 71 diz assim, que mesmo que a velhice chegue, Deus jamais vai desamparar quem confiou nele desde a mocidade. É lindo, são lindos os textos da Bíblia. Há agora alguns cuidados na palavra de Deus. Você sabe que no livro de Êxodo, capítulo 20, o verso 12, ali estão os mandamentos de Deus. E um dos mandamentos, e Paulo até fala, é o mandamento com promessa, é honrar o pai e a mãe, o cuidado com o pai e com a mãe. E no livro de Timóteo, no capítulo 5, o verso 3, 4, 7 e 8, vai falar desse cuidado com os pais. E aí, nesse ponto agora, a Bíblia é um pouco mais firme. E a Bíblia fala assim que se você não cuida do teu pai, não cuida da tua mãe, quando eles estão velhinhos, você negou a sua fé. Olha que interessante esta parte da palavra de Deus. Não negue a sua fé. Cuide dos seus familiares, pai, mãe ou tios, que estão na melhor idade, já velhinhos, você deve cuidar deles e não negue a sua fé. E ainda a Bíblia acrescenta, se você não cuidar dos seus familiares quando estão já bem de idade, você se tornou pior do que um descrente. Se você pegar a sua Bíblia agora e me acompanhar em Isaías, capítulo 46, o verso 4, a gente falou para os filhos, falou para os familiares, mas eu quero falar para você que já viveu bastante e que vive plenamente. Olha o que diz a palavra de Deus. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito.
Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Sabe o que é? Quando chega a velhice, Deus carrega você no colo. Ele não se esqueceu de você. Ele é a tua esperança e é uma esperança viva. Amém. Excelente. Que bom ter essa mensagem importante e saber que Deus está conosco em todas as fases da vida. Obrigada, pastor. Agora, o nosso programa está acabando, mas amanhã tem mais, viu? Amanhã nós vamos falar aí sobre esse novo normal. Já ouviu esse termo aí? Estamos passando por uma pandemia, isolamentos, quarentenas, né? Essa triste notícia de mais de 50 mil casos aí, mortes causadas pela Covid-19. Mas isso não tem um impacto só na nossa saúde, não. Tem um impacto também na nossa vida financeira, no mercado de trabalho. Quais são essas novas alterações, né? De que forma o mercado vai absorver esse profissional? Que profissional tem que ser esse para que ele consiga se manter no mercado de trabalho? Qual o impacto de tudo isso na minha e na sua vida? É sobre isso que nós vamos falar amanhã no Entre Família, viu? Mas o programa está acabando, mas na sequência tem um programa especial, hein, Cris? É o Vídeo Saúde. Verdade, trazendo um dado importante. Você sabia que de 5 a 10% dos brasileiros possuem asma grave? Coloca as pessoas aí na zona de risco do coronavírus? Vamos levantar essa bandeira, vamos aprender com Vida e Saúde? Não é verdade, Teru? Boa tarde. É isso mesmo, Cris. A gente vai falar um pouquinho sobre a asma, os riscos desse momento que a gente está vivendo e também como nos prevenir, como cuidar da saúde de quem já tem a asma. Super legal esse assunto, super relevante para esse momento que a gente está vivendo, né? Com certeza. Agora, muitas vezes a gente tem alguns problemas assim emocionais e eles podem desencadear problemas físicos. Será que isso pode acontecer? Tem relação, Teru? Total, claramente de hoje vai falar sobre isso e como o nosso corpo dá sinais com dores específicas quando o emocional não tá lá essas coisas, Carol. E ó, para fechar com chave de ouro e para deixar vocês aí com água na boca, que eu sei que vocês curtem uma comida boa, vai ter moqueca de banana da terra com convidada especialíssima aqui hoje. Tatiana Costa vai estar aqui com a gente na cozinha ensinando essa receita. Olha aí. Que isso, gente? Música e comida boa. A Tatiana Costa veio com o maridão. O Zé já deve estar de olho aí, com certeza. Eles vão fazer lá em Hortolândia. Ela gosta bastante desse quesito aí, vai estar bom. Vai falar até de lançamento, eu sei. Teru, hoje o programa está demais. Aquele abraço. Aquele abraço, até já. E você continua aí com a gente, viu? não sai não da TV Novo Tempo. Continua aqui, viu? Porque na sequência tem Vídeo Saúde para você e nós nos vemos amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.